Foi sucesso. Vamos rezar então a nossa oração inicial. Pelo sinal de Santa Cruz, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, consagramos ao seu coração imaculado essa catequese, e oramos, passa à frente, para que pela tua intercessão tudo concorra para a honra e glória do nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povo de Deus, hoje a gente vai começar a falar sobre os nossos novíssimos. Vocês já ouviram falar dessa expressão, dos novíssimos? Não. Os novíssimos são as últimas coisas que vão acontecer com a gente quando a gente morrer. O céu, o inferno ou o purgatório. Lembrando que o purgatório é um destino transitório, né? As almas que vão para o purgatório já são almas salvas, né? Todas as almas que estão no purgatório já estão salvas, mas estão se purificando. Só que o primeiro passo para a gente compreender e começar a meditar sobre os nossos novíssimos, lembrando aquela palavra do Eclesiastes, né? Lembre-se dos seus novíssimos, jamais pecarás. Por que a Escritura diz, lembre-se dos seus novíssimos e jamais pecarás? Aquela expressão também dos monges que a gente comentou aquela vez, vocês lembram dos monges beneditinos? Memento Mores. Por que essa meditação da morte? Tem um livro do Santo Afonso Maria de Ligório que chama Preparação para a Morte, um livro excelente, em que durante 353 partes, parece, ele vai fazendo essas meditações sobre o que vai acontecer conosco, porque nós vamos morrer, né? Memento Mori. Se a gente se lembra que nós vamos morrer, a gente se lembra que nós estamos a caminho da eternidade. Se estamos a caminho da eternidade, nós só temos um único patrimônio, né? O que você tem de mais valor? Não é seu carro, não é sua casa, não é conta no banco, igual a Lucimara tem aquelas contas dela na Suíça, nos paraísos fiscais. Esse não é seu maior patrimônio, apesar de tantos milhões que você tem lá guardado no exterior, não é seu maior patrimônio. Ana Paula tem aquelas casas bonitas lá no litoral, né? Ilha Bela, bate tudo a Ilha Bela toda na Paula, mas tudo passa, né? Quando a gente for para os nossos novíssimos, né? Quando chegar a nossa hora, a gente não vai conseguir levar nada disso. Então a gente só tem um único patrimônio, que é a nossa alma. A única coisa que nós temos de fato é a nossa alma. Então, se a única coisa que nós temos de fato, o único patrimônio que nós realmente temos é a nossa alma, e sequer o nosso corpo é patrimônio nosso, né? Por exemplo, a gente estava falando de emagrecer e de ficar gordinho, né? A gente não consegue dominar nem o nosso metabolismo, cara. Não é? Então, nem o nosso corpo é patrimônio nosso. Pega uma bactériazinha aí, já dá uma infecção, já arrebenta, uma febre tremenda, calafrio, passa mal pra caramba, por causa de uma bactéria que você sequer consegue ver a bactéria. Haja visto deve ter acontecido em 2020, 2021, essa crise sanitária toda aí, por causa do tal vírus aí. Então a gente não sabe o dia nem a hora, e a gente não tem nada a não ser a nossa alma. A única coisa que importa é a gente batalhar por essa alma. Mas por que batalhar? Se você batalha, é porque você tem um inimigo, correto? Ninguém batalha sozinho. Por isso que hoje eu vou usar essa alegoria aqui, ó. A batalha de Stalingrado, que é uma batalha que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ela foi uma das maiores. Eu vou dizer para você que foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, porque foi praticamente uma guerra dentro da guerra. Ela durou de julho a fevereiro, essa batalha. Mas de uma batalha que começou em julho e foi até fevereiro do outro ano. Essa foi a maior batalha
da Segunda Guerra Mundial. E ela foi travada por quê? Porque existia um inimigo dentro da casa. E a gente tem história. Tem um invasor, um inimigo dentro da nossa casa. E a gente sequer percebe que tem esse inimigo dentro da nossa casa. Porque a gente não percebe que tem esse inimigo dentro da nossa casa, muitas vezes a gente deixa esse inimigo deitar e rolar. E ele faz o que ele quer. Entendeu? Então existe o demônio. Trouxe esse livro aqui para vocês como referência bibliográfica, a Suma Demoníaca. Do padre, o demônio está até derrubando o livro. Deixa eu livro. Do padre José Antônio Fortea, que era um padre exorcista. Esse padre Fortea, ele foi discípulo do padre Gabriel da Morte. Durante muitas décadas foi o exorcista do Vaticano. Então, o padre Gabriel da Morte era um homem de confiança do Santo Padre João Paulo II. Ele era o exorcista oficial do Vaticano. E o padre José Antônio Fortea foi discípulo dele, aprendeu a prática do exorcismo, né? Não a teoria, né? Que a teoria o sacerdote sabe, mas a prática do exorcismo com o padre Gabriel. E ele escreveu esse livro aqui, Suma Demoníaca, e aqui ele explica bastante sobre a existência e o modus operandi do demônio. E resumindo todo esse livro aqui, eu posso dizer para vocês: o demônio combate contra nós para que a gente não ganhe o céu, e ele combate em silêncio. Uma das maiores armas do demônio é se esconder e fazer com que as pessoas não percebam a presença dele. Entendeu? Se você tem um inimigo dentro da sua casa e não sabe que ele está lá, ele faz o que ele quer. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 395, diz assim: ó, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio, então o que o Catecismo está dizendo aqui? O Satanás atua no mundo por ódio contra Deus e contra o seu reino. Então Satanás está atuando no mundo. Quem está dizendo é o Catecismo da Igreja Católica. Tem um inimigo combatendo a gente. E a gente se apercebe disso. Vocês pensaram nesse combate espiritual no dia de hoje? Vocês sabiam que a hora que vocês vão acordar, o demônio está combatendo contra vocês? E a gente nem pensa nisso. E ele está combatendo, e ele não dorme, ele descansa. O demônio tem todos os pecados, menos a preguiça. O bicho trabalha. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 18 vai dizer que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra os espíritos malignos e as potestades espalhadas nos ares. Então o objetivo desse catecismo de hoje é a gente tomar consciência de que o demônio existe e ele combate contra nós. E aí na próxima semana a gente vai falar sobre o inferno, na outra semana sobre o purgatório e na outra semana sobre o céu, sobre os novíssimos. Né? Só continuar essa leitura do parágrafo 395. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e o seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos, então olha o que o catecismo está dizendo: o demônio existe, o demônio atua e ele causa graves danos. Danos de natureza espiritual e indiretamente até mesmo de natureza física. Por exemplo, uma jovem engravida, o demônio fala para ela: por que você não aborta? Ela começa com aquela coisa na cabeça e o demônio começa a falar: você não vai conseguir criar essa criança, você vai dar muito trabalho, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir. E começa com vários argumentos dentro da cabeça dela, que ela acha que aqueles argumentos são propriamente dela, ela pensa que ela está pensando aquilo, mas o demônio está colocando no coração. E ela vai e aborta. Ao abortar e assassinar o próprio filho, ela cometeu um pecado mortal. Está desligada de Deus de uma maneira tão grave que só o sacramento da confissão pode religar a Deus. Cometeu um pecado mortal. Isso é uma natureza espiritual, certo? Mas também tem uma natureza física. Qual é a natureza física? Ela matou uma criança, tem um cadáver, uma criança morta. Vocês entenderam? Outro crime, outra questão de natureza espiritual. O cara que é conduzido pelo demônio ao crime de furtar as coisas dos outros. E ele vai lá ver o celular e furta o celular. De natureza espiritual. Ele, com o furto do celular, cometeu um pecado mortal e está com um pacto feito com o demônio.
Porque todo o pecado mortal é um pacto feito com Satanás. Está com aliança com Satanás, o pecado mortal. A aliança é essa que só pode ser desfeita pelo sacramento da confissão, uma confissão individual com o sacerdote, que é um pecado mortal. Mas também tem uma consequência material. O cara vai continuar pagando o boleto do celular, não é? Então, natureza espiritual é também o mesmo física, para cada homem e para a sociedade. Hoje a gente vai falar sobre isso. A natureza, a ação do demônio que repercute sobre a sociedade. Esta ação é permitida pela divina providência, para que com vigor e doçura dirige a história do homem do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um mistério, mas nós sabemos que Deus opera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Então o catecismo está dizendo que o demônio existe, o demônio atua no mundo, o demônio combate contra nós dia e noite para nos perder, estamos em uma batalha. E apesar de tudo, Deus permite que o demônio atue, porque Deus sabe tirar do mal um bem maior. Então, através do nosso combate contra Satanás, do nosso combate espiritual contra o demônio, Deus vai tirar um bem maior. Eu lembro uma história de Santo Antão, que era um santo que tinha tremendos combates com o demônio. Ele é um padre do deserto. Certa vez Satanás se materializou, apareceu para ele como um homem e começou a espancá-lo. Deu uma surra em Santo Antão. Depois que Santo Antão, depois que o Satanás abandonou Santo Antão e ficou caído no chão todo machucado, Jesus apareceu para ele. E ele perguntou para Jesus: Senhor, onde que o Senhor estava enquanto o demônio me agredia e me batia? Jesus falou: eu estava aqui o tempo todo. E aí ele perguntou: e por que o Senhor não fez nada? Jesus falou assim: eu precisava te ver, tá? Então, nós somos guerreiros, estamos numa batalha. Joel, capítulo 4, versículo 10 diz: mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Vossos arados transformai-vos em lanças e vossas foices em espadas. Mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Estamos numa batalha. Deus quer que a gente lute, que a gente combata. Através desse combate espiritual que Ele vai nos santificar. Deus quer que a gente combata, que a gente luta, porque é lutando que você se torna mais forte. Ou seja, é lutando contra Satanás que você se santifica. Por que Deus permitia que Satanás atacasse Santo Antão, atacasse o Padre Pio? Por quê? Porque esses ataques de Satanás a Santo Antão, a Padre Pio e tantos santos, a São Bento, faziam com que eles se tornassem ainda mais santos, porque eles lutavam, eles combatiam. É o que vai dizer o próprio São Paulo quando ele vai morrer, né? Combati o bom combate. Então, essa história aqui, ó, a Batalha de Stalingrado, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nós hoje vai ser para nós como uma parábola. Jesus contava parábolas, né? E a gente vai olhar para essa Batalha de Stalingrado e essa batalha vai ser para nós uma parábola daquilo que é a nossa realidade espiritual. E depois eu quero te mostrar a ação do demônio no tempo, principalmente depois da Revolução Protestante de 1517 até os dias atuais. Como que o demônio tem atuado na sociedade. E aí a gente vê como que a nossa batalha espiritual contra o demônio e como o demônio tem atuado no mundo, na sociedade, de forma especial, de 1517 até os dias de hoje, a gente abre os nossos olhos e percebe que nós estamos no meio de roteiro. E que se a gente não se ligar, a gente vai acabar sendo derrotado. O que aconteceu aqui, ó? Stalingrado é uma cidade que leva o nome de Stalin, né? Stalin é o segundo líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O primeiro foi Lenin, que fez a Revolução de 1917. Depois Stalin. Lenin começou tudo ali em 31 de outubro de 1917. Depois, com a morte de Lenin, Stalin assumiu o poder. Na Segunda Guerra Mundial, deflagrada na Segunda Guerra Mundial, Stalin era o chefe da União Soviética. Stalin tinha feito aliança com Hitler, um
pacto de não agressão. Ao longo da guerra, Hitler quebra esse pacto de não agressão e parte para cima da União Soviética e tenta avançar sobre a União Soviética. Até mesmo porque a União Soviética, ganhando território da União Soviética, o Hitler praticamente ganharia a guerra, porque a Rússia é um mundo, né? A Rússia é um mundo. Dado o momento, as tropas nazistas chegam na cidade de Stalingrado. A cidade de Stalingrado, ela era uma cidade importantíssima para a União Soviética, no caso a Rússia, na época, a época da União Soviética atualmente a gente fala Rússia. Importantíssima de maneira, não vou falar assim, tática, mas também moral, porque Stalingrado significa cidade de Estado. E o Estado, o inimigo vai tomar a minha cidade. Você entendeu? E se ele tomasse Stalingrado, ele avançaria de maneira cavalar sobre a Rússia. E Hitler sabia que a Rússia era extremamente gelada no inverno, né? E o que ele faz? Ele planeja tudo para fazer a Blitzkrieg, a guerra relâmpago, uma guerra rápida, e tomar rápido Stalingrado no verão. Você vê então que a batalha de Stalingrado, ela começa no verão. Você sabe que lá no hemisfério norte é o contrário daqui do hemisfério sul. A batalha começa no dia 17 de julho de 1942. Julho é verão lá, né? Então, as tropas nazistas desembarcam em Stalingrado e começam a combater no dia 17 de julho de 1942. O Stalin, percebendo que os nazistas iam chegar em Stalingrado, o que ele faz? Ele tinha duas opções. Ele podia evacuar a cidade, mandar a população embora da cidade e lotar a cidade de militares, só que ele não faz isso, ele deixa a população lá. Porque a população dentro da cidade, sendo bombardeada pelos nazistas, era mais um motivo para o exército soviético se sentir motivado a lutar, né? O que dá isso? Dá 2 milhões de mortos. 2 milhões de mortos. Muitos civis russos, na época soviéticos, né, morrem nessa batalha. A batalha durou até o dia 2 de fevereiro de 1943. Olha que entre julho e fevereiro, a gente tem novembro e dezembro e janeiro. O que acontece em novembro? Começa a chegar o frio na Rússia. Começou a chegar o frio na Rússia, na União Soviética, né? O exército nazista começou a sentir bastante. Porque apesar deles terem equipamentos para o frio, não para o frio da Rússia, né? Que é super frio. Os tanques congelavam, o combustível nos tanques congelava, e os russos começaram a perceber que eles podiam ter no frio um aliado. E aí eles começaram a enviar militares para Stalingrado de tudo quanto é lugar da Rússia. Só que tinha um momento que não tem mais militar para enviar, né? Então pegou os moleques de 17, 18 anos e, você é militar agora você vai. Aí chegava aquele moleque lá que nunca tinha pegado fuzil e morria em menos de 24 horas. E foi uma batalha terrível. Muitos militares russos, soviéticos, né, na época, a gente fala russo, mas na época soviética, eles desembarcavam no Stalingrado e, pega o fuzil e vai aqui, se matar, também matar. Vai pra lá e faz alguma coisa. Não tinha tática, não tinha técnica, não tinha nada. E eles foram avançando no tempo, até que no dia 2 de fevereiro de 1943, as coisas estavam extremamente difíceis para o exército nazista. E o general nazista, aquele cara aí, Friedrich Paulus, ele mandou uma mensagem para Hitler e disse que não tem mais jeito da gente conseguir conquistar Stalingrado. Hitler fala assim, vocês não vão retirar as tropas, é para vocês continuarem. Você não tem jeito. E ele, então o Hitler faz assim, parabéns, você é o cara, você lutou muito bem até ele. Você vai ser promovido a marechal de campo. Marechal é o último posto do exército, né? Só que um detalhe, nunca na história o marechal se rendeu. O que Hitler estava dizendo para ele quando o Hitler disse, você está promovido a marechal de campo? Significa, fica aí até você morrer, mas não sai daí. Ele dá de ombros para Hitler e se entrega. Depois então de vários meses de combate, 2 milhões de mortos, imagina que são 2 milhões de mortos,
População de Taubaté é 300 e poucos mil, né? População de Minas é 270 mil. 2 milhões de mortos. Dá mais que duas São José dos Campos. São José dos Campos não tem nem 1 milhão. São José dos Campos, 700 e poucos mil, dá quase 3 São José dos Campos. Imagina, era como se marcasse o Vale do Paraíba todo. Eu acho que nem o Vale do Paraíba tem 2 milhões de pessoas, né? Não tem. O Vale do Paraíba não tem 2 milhões. Mas enfim. Então, em fevereiro de 43, o Frederico Paulo se rende e o Stalin ganha a Batalha de Stalingrado. A partir daí, a Alemanha começou a ter só prejuízo, porque eles investiram muito nessa batalha. E essa batalha foi decisiva no final da Segunda Guerra, que ia acabar em 1945. Então, durou 2 anos, mas depois disso a Alemanha não conseguiu se recuperar mais. Foi o início da derrocada na Alemanha. Então, o que nós precisamos? O que significa para nós? E aí, o que isso tem a ver comigo hoje, né? Queridos, os alemães combatiam dentro da União Soviética, dentro da cidade de Stalin, entendeu? Dentro da cidade de Stalin. Só que a União Soviética não tinha condições de vencer os alemães. Quem venceu os alemães, quem foi de verdade? Vocês sabem? Foi esse cara aqui, ó. O general Inverno. Foi esse cara que venceu os alemães. Os alemães não perderam para os soviéticos. Os alemães perderam por frio. Muito soldado morrendo. Morreram congelados. Os alemães usavam muito tanques, usavam muito os tanques para o combate, né? Os Panzer, né? O combustível congelava, com os próprios escombros da cidade que ficavam no meio do caminho, os tanques conseguiam se locomover. Aí os soviéticos subiam no alto dos prédios e no alto dos prédios eles atacavam os tanques porque o canhão do tanque não levantava o suficiente para pegar o alto do prédio, então não conseguia ver onde estavam os soviéticos. E aí foi acabou, perderam. Mas perderam mais para o frio do que para o exército soviético. Né? O que significa isso? O frio é algo próprio da Rússia, certo? Da União Soviética à época, né? Não como exército cristão, eu estou dando isso aqui como exemplo, mas os dois são, tanto os nazistas quanto os soviéticos, os dois são totalmente anticristãos, né? Não são referência para nada, os dois são do capeta. Eles são referência de morte. De morte e desgraça, tanto um quanto o outro, né? Mas a alegoria não é nenhum elogio aos soviéticos nem aos nazistas. Mas o frio faz parte da Rússia, né, da União Soviética à época. Está ali. É só, como eu vou falar assim, era só eles aguardarem chegar o inverno, que no inverno eles venceriam. Da mesma forma, Deus nos deu as armas que a gente pode lutar e combater o nosso inimigo. O inimigo que entrou dentro da nossa cidade. Né? Assim como nós estávamos dentro da cidade de Stalin, o demônio, ele combate dentro da nossa cidade, onde que nós estamos, onde quando a gente dorme, quando a gente acorda, ele está sempre disposto a nos tentar. Só que as armas que nós podemos usar para combater o demônio, são aquelas armas que Deus já nos deu como cristãos, principalmente os sacramentos e a confissão. Isso aqui é o nosso inverno, os sacramentos e a confissão. Esse sacramento aqui eu poderia dizer Eucaristia, né? Sacramento da altar. Vou colocar a Eucaristia, né? Porque a confissão também é sacramento. Fica meio confuso. A Eucaristia. E a confissão. A Eucaristia e a confissão, isso somado também, é claro, a oração do Santo Terço é o nosso inverno. Assim como o demônio não, né? Podemos até dizer o demônio. Mas os nazistas não suportaram o inverno da soviética, russo. O demônio não suporta esse inverno aqui. Se nós colocarmos na batalha a Eucaristia, a confissão e a oração do texto, ele não vai suportar. O Beato Alonso de la Roche, para vocês terem uma ideia,
Beato Alain de la Roche, que recebeu as 12 promessas de Nossa Senhora do Santo Rosário, as 15, né? Nossa Senhora fez 15 promessas para quem rezar o texto todo dia. Mas para quem a gente comenta sobre as 15 promessas, se vocês tiverem curiosidade, tem meu canal também lá no YouTube, lá, as 15 promessas. O Beato Alain, muitas vezes ele atuava como exorcista. E nos exorcismos ele percebeu que a presença do terço, o demônio vê o terço, já incomodava demais o demônio. E aí ele passou a colocar o terço no pescoço dos possessos. Quando ele colocava o terço no pescoço do possesso, o possesso era livre, era exorcizado. Então, assim, o demônio não existe sequer a presença de um terço. Quanto mais você reza e medita. Quanto mais, então, a Eucaristia, que é o próprio Cristo de Jesus presente, e a confissão, que é o rompimento total com as amarras de Satanás, que é o pecado. Queridos, queridas, né? Como eu disse para vocês, o demônio está nos combatendo, como os nazistas combatiam os soviéticos em Stalingrado. E agora eu quero mostrar para vocês um tempo na história da nossa sociedade e as consequências disso para a gente hoje. Como o demônio tem combatido, a gente não percebe. Você tem filho? Você tem filho? Tem quantos? De 10 anos. Não, quantos? Um só? Você tem 4. As pessoas falam que é muito, não falam que é muito? Você já ouviu falar isso, né? Você tem filho? Quer ter filho? Quantos? Uns 10? Só um? Normalmente, hoje, no século XXI, como a gente está vivendo, as pessoas têm um pavor de ter muitos filhos, não é? E quando tem muitos filhos igual você e igual eu, o que as pessoas falam? Nossa, é louco, é maluca, né? Mas o que está acontecendo? Fez televisão em casa, né? Pior que eu não vejo televisão não. Mas enfim, como que quase um escândalo, né, para a sociedade, né, ter muitos filhos. Imagina hoje então uma pessoa que teria 8, 9, 10 filhos. A pessoa fala, mas não tem condições de você ter 8, 9 e 10 filhos. Tem condições de você ter 10 filhos hoje? Economicamente, tem condições de ter 10 filhos? Mas na época do meu avô tinha condições econômicas de ter 10 filhos e de reproduzir menos renda e menos economia do que hoje. Você já pensou nisso? Por que na época do meu avô tinha condições econômicas de ter 10 filhos e as pessoas se sentiam felizes por ter 10 filhos? Hoje as coisas giram de uma maneira que não se tem condições econômicas de ter 10 filhos. As pessoas se assustam com a ideia de ter muitos filhos e a pessoa que realmente tem 10 filhos sofre preconceito, discriminação e sofre economicamente, porque realmente é difícil você manter 10 filhos hoje. Por que isso? Vamos chegar nesse ponto. Isso é a ação do capiroto, do capeta. Sabiam disso? Em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, teve a Revolução Protestante. Lutero se revoltou contra a igreja. Havia de fato erros do clero, né? Erros do clero sempre houveram. Sabe quem foi o primeiro membro do clero a trair Jesus? Foi Judas. Judas era um bispo. Os apóstolos eram bispos. Judas foi um bispo. O primeiro membro do clero a trair, a ofender Jesus foi Judas. Mas ele não foi o único. Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? A diferença é que Pedro se arrependeu. Onde que estava Tiago? Onde estava André? Onde estava Judas Tadeu? Aos pés da cruz. Todos haviam fugido. Então você vê que erro do clero sempre houve, desde os apóstolos. Na cruz somente João ficou fiel. Somente João não teve medo de morrer na cruz. E somente João não morreu mártir. Quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que arriscar perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, aconteceu com o São João Evangelista. O único que não teve medo do martírio foi João. E foi o único que não morreu mártir. Todos os outros que tiveram medo do martírio morreram mártires. Você já viu a expressão covarde, né? Sabe de onde vem essa expressão, covarde? A tradição católica diz que Pedro negou de fato Jesus por medo, né? Quando Pedro estava em Roma,
percebeu que as coisas se apertavam, que ele ia ser preso e morto, ele resolveu fugir de Roma. Então ele estava saindo de Roma, dos portões de Roma, ele viu um homem vindo em direção a ele, e ele saiu naquele homem vindo. Quando aquele homem chegou próximo dele, ele olhou, viu que era Jesus. E ele olhou assim, para Jesus, ficou meio chocado, né? Jesus entrando em Roma e ele saindo. E aí ele fala assim, Jesus fala para ele, em latim, Pedro, covardes. Cefas, covardes. Cefas, para onde você vai? Ele fala assim, eu estou fugindo de Roma. E o Senhor Jesus, covardes. Covardes, é para onde vais? Jesus fala assim, eu vou para Roma, morrer no seu lugar de novo. E aí Jesus desaparece, Pedro sente uma contrição forte no coração e Pedro volta para Roma. E é capturado e morre, martirizado. Então daí vem a expressão covarde, né? Então sempre houve essa dificuldade do ser humano, medo, né? E não só o medo, mas o pecado que entra no coração do homem. Lutero, em 1517, viu o erro de simonia na igreja. O que é simonia? É trocar por dinheiro as coisas santas, as coisas sagradas. Acontecia na igreja na Alemanha de. Deixa eu filmar aqui. Demora, senão ele fica meio todo. Enfim, isso deve estar acabando. Havia de fato na igreja da Alemanha membros do clero que cobravam para conceder, para confessar, para mostrar caminhos de indulgência, etc. Cobravam para fazer as coisas sagradas. Existia isso, que é a simonia. Mas o Lutero rompeu com a igreja por causa disso. A simonia não é institucionalizada, a simonia é entre os homens. Entendeu? Igual hoje, também no meio evangélico protestante, não tem tantos erros de homens. Então a gente vai dizer que todos os protestantes estão errados porque houve um caso de um pastor que pegou dinheiro, etc. Então teve aquele caso daquela pastora fronteiriça que era deputada, né? Teve uma situação difícil lá, que ela mandou matar o marido, etc. Né? Então, e aí, meu? Onde que tem homem, onde que tem ser humano, tem desgraça, tem pecado. Por quê? Porque muitas vezes esse ser humano não se percebeu, estão numa batalha, e o inimigo está dentro de casa, e permite que o inimigo avance, e o inimigo toma o seu estado grave. Entendeu? O que foi o Lutero? O Lutero foi um homem que, infelizmente, perdeu o seu estado grave. Então, em 1517, no dia 31 de outubro, não é à toa o dia das bruxas, né? Um dia que os satanistas comemoram, dia 31 de outubro de 1517, Lutero diz não à Igreja Católica. O Papa pede para ele que ele se reconcilie com a Igreja, ele diz não ao Papa, o Papa envia uma carta para ele, rasga a carta do Papa, e ele diz não obedecerei, lembrando quem diz isso, não servirei. Lembrando o próprio Satanás, né, nessa atitude, né, não servirei. E de fato, Lutero não serve. Aí, se você começar a analisar a vida de Lutero, você vê que ele tem diversos vícios na vida. Inclusive, ele era amante de uma freira, e talvez seja isso que tenha motivado ele a romper com a igreja. Né? Mas ele usou como justificativa, né, essa situação da simonia. Mas ele era amante da Catarina, que era uma religiosa. Eles eram amantes. Depois ele se casa com essa freira, tem diversos filhos com ela, etc. Então Lutero diz não servirei, não à igreja. Em 1517, não à igreja. O tempo passa, depois no dia 5 de maio de 1789, tem a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Existia a monarquia na França, né? O rei da França. De fato, o rei da França ele cometeu alguns erros, né? Gastava demais, era burro pra caramba, ficava só fazendo festa, gastando muito dinheiro e o povo passando fome.
A burguesia, né, aqueles que, entre aspas, seriam como se fosse hoje empresários, produziam riquezas, comerciantes, etc., eles falaram: poxa, esse rei aí está afundando o país, vamos tomar o poder dele. Mas aí, como que a gente vai fazer isso para tomar o poder desse rei? A gente tem que ter uma frasezinha bonita, né? Vamos falar que é liberdade, igualdade, fraternidade e tal, né? Aquela história da liberté, igualité, fraternité deles, que é tudo uma mentira, que eles queriam tomar o poder do rei. Só que o que acontece? A Igreja Católica é uma monarquia, né? O Papa é o rei da Igreja. E naquela época, ainda hoje, a Igreja apoiava as monarquias. Por quê? O rei católico na França era uma garantia de salvação e de que a fé católica seria preservada no reino da França. Como aqui no Brasil, por exemplo, quando Dom Pedro I era o imperador do Brasil, a religião oficial do Brasil era a religião católica. Então, como a Igreja apoiava o rei da França e os revolucionários franceses, girondinos e jacobinos, queriam derrubar o rei, eles disseram não à Igreja. Começaram a combater ferozmente a Igreja. Diversos milhões, centenas de sacerdotes foram martirizados. Por quê? Os sacerdotes eram obrigados a jurar fidelidade aos revolucionários e à Constituição revolucionária. Eles eram chamados padres juramentados. Aqueles que se recusavam a trair a Igreja e se associar aos revolucionários eram mortos. Então mataram diversos sacerdotes, centenas. Mataram diversas religiosas, né? Naquele invento do Dr. Guillotin. Vocês já ouviram falar da guilhotina? É um médico francês que inventou, chamado Guillotin. Para que inventou a guilhotina? Para matar muita gente, matar muito rápido. Então eles faziam uma filona de pessoas e iam lá cabeça, e foi um banho de sangue na França. Para vocês terem uma ideia, São Luís Maria de Montfort pregou na região da Vendée por volta de 100 anos antes da Revolução Francesa, e a Vendée era uma região muito católica. A Vendée não aderiu à Revolução Francesa, então os revolucionários foram lá na Vendée e mataram todos, criança, adulto, velho, todo mundo, a população inteira da Vendée foi assassinada, porque eles queriam ficar católicos. Então, a Revolução Francesa diz não a Cristo. Por que não a Cristo? Porque quando Cristo diz para São Paulo, quando São Paulo persegue a Igreja, né? Paulo, por que me persegues? A Igreja é o Cristo, a gente já falou isso, né? A Igreja é o Cristo. Então, a Revolução Francesa diz não a Cristo. Eles entram na Catedral de Notre Dame, tiram a imagem de Nossa Senhora e colocam a imagem da deusa da sabedoria e falam assim: agora a nossa deusa é a ciência. Você já viu esse louvor da ciência, hein? Esse cientificismo que teve origem lá na Revolução Francesa. Então, não a Cristo. Primeiro, não à Igreja, 1517. 1739, não a Cristo. Revolução Comunista, dia 31 de outubro de 1917, quando o Lenin faz a Revolução Comunista na Rússia. O que o Karl Marx dizia? A religião é o ópio do povo. O comunismo é extremamente ateu. Eles negam a Deus. Então, o que eles fazem? Eles querem excluir Deus da União Soviética. Não a Deus. E começam a perseguir, matar e prender todos os religiosos. Tem um livro que chama Karl Marx e Satã. Você já ouviu falar desse livro? É um livro de um pastor evangélico. Eu lembro do sobrenome dele, Vubra, mas eu não lembro agora o primeiro nome dele. Esse pastor evangélico luterano, ele foi preso nessa época da União Soviética e ficou preso 17 anos. Ele era torturado todos os dias. Depois ele saiu da cadeia e ele ficou pensando: por que eles me torturavam todos os dias? E porque quando eles me torturavam, a única coisa que eles queriam que eu fizesse era que eu blasfemasse contra Jesus. Eles não perguntavam nada para ele, eles torturavam ele, tentando pregar que ele blasfemasse contra Jesus. Isso chamou muita atenção dele. Então ele começa a estudar a vida de Karl Marx, e ele percebe que Karl Marx, com os fatos da vida de Karl Marx, as próprias coisas que ele escreveu, que ele era um satanista. E quem inspirou o Karl Marx
a ideação comunista junto com Friedrich Engels, que escreveu aquele manifesto comunista, foi o próprio demônio. E o comunismo diz não a Deus. Então, 1517, não à igreja. 1789, não a Cristo. 1917, não a Deus. Não a Deus, nenhum tipo de Deus. Totalmente pagão. Não à igreja, não a Cristo, não a Deus. E agora, nesse século XXI que a gente está vivendo, existe aquilo que a gente chama de ecologismo. Vocês já ouviram falar da ideologia de gênero? O que é ideologia de gênero? O menino não é menino. Bem, que ele nasceu com pênis e testículos e tudo mais, mas quando ele crescer, ele decide que ele é. Isso é um acidente genético. Não, mas aqui é uma menina. Não, não é menina. Não é. Faz exame, ela tem útero, tem trompas, tem ovário, é uma menina. Não, não é. Quando ela crescer, ela vê o que ela crescer. Importante que a gente deixe as crianças escolher o que elas querem. E começa a propagar o homossexualismo. Por que eles propagam o homossexualismo? Você já ouviu alguma expressão que diz assim, ó, o homem é o câncer da terra? Você já ouviu essa expressão? Já ouviu muitas vezes, né? Por que diz que o homem é o câncer da terra? Eles dizem que a terra é maravilhosa, que a natureza é uma coisa linda, né? Só que o homem é que atrapalha. É um jeito de destruir tudo. Que o homem destrói tudo, que o homem polui tudo, que o homem é a desgraça, que o homem é o câncer da terra. Então o que a gente tem que fazer? Evitar que tenha homens. Entendeu? Viu por que a gente não tem 10 filhos hoje? Porque não querem mais pessoas. Por que não querem mais pessoas? Porque existe algo chamado de, não sei se você já ouviu falar da nova ordem mundial. Já ouviu falar disso? São famílias ricas que concentram em si a riqueza. Quanto mais pessoas no mundo, menos eles vão ficar ricos. Quanto mais gente no mundo, mais eles conseguem concentrar a riqueza, mais eles são poderosos, mais eles têm qualidade de vida, mais eles fazem o que eles querem. Então eles querem diminuir a população do mundo. Então, desde a década de 50 do século XX, surgiu algo chamado de ecologismo, que é uma ideia de que a gente tem que salvar o planeta Terra, SOS, salvem as baleias, SOS, Mata Atlântica, vamos preservar a Amazônia e etc. E o homem é o câncer da Terra, o homem é uma desgraça, entendeu? O homem é uma praga, vamos diminuir a população. E aí tem pessoas como Pol Pot, que foi um ditador comunista, inclusive no Camboja, que ele matou o país inteiro de fome. Por que o Pol Pot fez isso? Porque ele é retardado? Ou será que alguém mandou ele fazer isso para diminuir a população? Aí surgem doenças tipo o HIV, que surge do nada. Como é que surgiu o HIV? Alguém transou com macaco. Meu, as ideias desse cara, alguém transou com macaco? Então, aí teve HIV. Beleza. E o HIV, o que ele é? Uma doença autoimune e que, teoricamente, não tem cura. Aí tem pessoas que dizem que existe já há muitos anos uma suposta cura para o câncer, mas que não é divulgada. Vocês estão entendendo? Aí surge uma doença chamada Covid, que tudo indica que foi feito em laboratório e que mata um montão de gente. Criaram para matar. Criaram para matar. E aí, não pode ter filho. Como é que a gente faz para não ter filho? A gente dificulta, aumenta as coisas, põe a vida mais difícil, segura a economia, entendeu? Por isso que na época do mal bom dava para ter 10 filhos. Hoje a gente teria condições de ter mais economia, mais dinheiro, não conseguimos. Está entendendo? Mas mesmo assim eles casam e faz filhos, são terríveis. Então, vamos fazer esse gay. Que gay que faz filho? Então, o homem gosta de homem, a mulher gosta de mulher. Por quê? Porque homem com homem não faz filho e mulher com mulher não faz filho. Sabe o que você faz? Você quer ser mãe? Compra um cachorro, um pet. Entendeu? E aí o pet vai ser seu filho. Isso aí o que é? 1517 não há igreja. 1789 não há Cristo. 1917 não há Deus. E agora não há homem. Entendeu? Não há igreja, não há Deus, não há Cristo, não há Deus, não há homem. O que o demônio faz? Jesus vai dizer que o demônio vem senão para fazer 3 coisas.
Lá em João 10. Em João 10, Jesus vai dizer que o demônio veio para matar, roubar e destruir. Chique. Eu tenho 42 anos. Nos anos 80 eu era criança. Vocês também, informação da Mayara que novinha, vocês também eram, né? Criança nos 80, né? Vocês já moraram em Taubaté? Você morava Nos onde? anos 80, eu nasci em 83, então Foi criada onde? fui criada em Taubaté. Nasci por isso, criada em Taubaté. No Caió, em 83. Então em 88 você tinha 5 aninhos, né? Sim, Você tem memória? Não, né? mais ou menos. Mais ou menos. 90. Você tem memória? 7 anos? 90? 92. Tem memória? 9 anos? Não, é 9 anos, né? 1983? Tem? 93. 94, falta um. Tem memória? Não? Taubaté era violento do jeito que é hoje, não? Não era, né? Não. Você tem memória do sério? E aí nossos pais falam assim, putz, na década de 70 eu andava de madrugada, nunca fui roubado. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Meu pai fala assim, na década de 70 eu ia para o Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, Ipanema, nunca fui roubado. Ia no Turano, ia em todos os lugares, nunca vi nada, não tinha problema nenhum. E agora está a guerra civil, por quê? Porque a violência mata o homem, diminui a população. Você entendeu? O negócio é institucionalizado, cansado. Você ouviu falar dessa lei aqui, ó? De 1099 de 95, de 1995. Lei de menor de potencial ofensivo. Já ouviu falar dessa lei? Como? Lei 9099 de 1995. A lei do menor potencial ofensivo. Essa lei diz que algumas infrações combinadas com pena máxima de até 2 anos, o cara não fica preso, ele faz uma transação penal. Entendeu? Ele pinta guia e não vai para cadeia. Você viu pela pessoa que fez uma merda e pintou guia? É essa lei aqui, ó. Lei 9095. Vocês já ouviram falar daquilo que a gente chama de audiência de custódia? Já ouviram falar disso? Audiência de custódia, o que é? O cara roubou, o cara foi preso em flagrante por roubo, ou seja, o que for. A audiência de custódia, o juiz procura algo que justifique a integralidade da prisão. Por exemplo, você foi maltratado, te deram comida na delegacia, flagrante legal, está solto. Entendeu? Então, o que acontece isso? O que provoca isso daí? O que o cara vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. E matar, roubar, destruir faz o quê? Diminuir a população. Você está vendo como as ideias da nova ordem mundial, que com essa redução da população, são algo que vem do próprio demônio. Então, gente, o demônio tem que trabalhar na sociedade. Há muitos anos, mais de 500 anos, quando o Brasil foi descoberto, o demônio já estava trabalhando. Não a igreja, não a Cristo, não a Deus, agora não o homem. Entendeu? E a gente está aí dormindo e vê esse plano, né? Então nós estamos num combate espiritual. Porque aquilo que o demônio faz no macro-universo, no mundo inteiro, ele também faz no nosso micro-universo, na nossa vida particular. Ele nos combate. Estamos em guerra. Nós estamos em Stalingrado. O inimigo está às portas da cidade. Ele quer invadir o país. Se ele invadir o país, ele vai arrebentar tudo. Se a Alemanha tivesse vencido a batalha de Stalingrado, a Segunda Guerra tinha sido vencida pelos alemães. Entendeu? Não sei se seria melhor ou pior, porque a União Soviética e a Alemanha são aliados. Na Alemanha não, os nazistas à época. A Alemanha é um país bom, mas os nazistas e os soviéticos são dois demônios, né? Dois capetinhos, né? Os dois na bosta. Mas enfim, se os nazistas tivessem vencido Stalingrado, eles tinham ganhado a Rússia e ganhado a guerra. Se o demônio romper nossa resistência, a gente perde tudo. E o que é o nosso tudo? A nossa alma. A gente começou falando disso, né? A gente termina falando disso. A gente não pode perder a nossa batalha, porque a gente só tem a alma, nada mais. Se a gente perder a alma, a gente perde tudo. Então não importa se a gente vai ter crise econômica, se a gente vai passar aperto, se a gente vai passar fome, etc.
A gente só não pode perder a alma. Seja se a gente vive uma vida rica, passeando, viajando para a Europa, etc., ou se a gente vive uma vida humilde, passando necessidade, aperto financeiro, porque a nova ordem mundial quer diminuir a população e dificulta a economia. Não importa. A gente tem que salvar nossa alma. É a única coisa que a gente tem. E para a gente salvar nossa alma, nossas 3 armas que a gente comentou essa hora, mais uma vez: Eucaristia, confissão e oração do Santo Rosário. Texto. Amém? Amém. Uma vez por mês, pelo menos, tá? Uma vez por mês a confissão, uma vez por semana, no mínimo, domingo a Eucaristia. Aí não fez a primeira comunhão ainda. Visita Jesus, então, quem sabe durante a semana você não tem um tempo para visitar Jesus, tá? A presença dele, né? Como a gente falava semana passada, né? Do irmão Márcio, né? E o rosário todos os dias no texto, no mínimo um texto, né? No mínimo um santo. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima, vocês lembram, nós? E viva Maria Imaculada.